Nesse dia do centenário de nascimento do grande mestre Paulo Freire, é impossível não lembrar da grande inspiração que ele foi e é para educadores do mundo inteiro. Não é à toa que é o autor mais citado nos escritos que tratam da educação. Paulo Régulos Neves Freire era nordestino da capital de Pernambuco, Recife, e nasceu em 19 de setembro de 1921. Desde muito cedo se destacou como professor progressista e que estimulava a participação, a responsabilidade social e política. Freire, atento à categoria do saber que é aprendido existencialmente pelo conhecimento vivo de seus problemas, de sua comunidade local, já explicitava o seu respeito ao conhecimento popular, ao senso comum. O método Paulo Freire, tão famoso e utilizado, é um convite ao alfabetizando adulto para sair da apatia e do conformismo e desafia-o a compreender que ele próprio também é fazedor de cultura. O método nega a mera repetição alienada e alienante de frases e palavras e sílabas ao propor ao alfabetizando ler o mundo. O método de Freire, alfabetizar adultos, ganhou o mundo, mas sua obra abrange muito mais do que o processo de alfabetização. Paulo Freire influencia o mundo inteiro nas mais diversas áreas: pedagogia, medicina, ecologia, serviço social, arte, jornalismo e por aí vai. A Pedagogia do Oprimido é a obra mais conhecida do Paulo Freire. Esse meu aqui já tem quase 20 anos e passou por muitas mãos. A primeira edição dele é de 1970 e foi traduzido para mais de 20 idiomas. Ele foi escrito no exílio. Paulo Freire, assim como tantos outros pensadores, foi obrigado a deixar o Brasil em razão do golpe de 64. A ditadura militar entendia seus ensinamentos e práticas pedagógicas como subversivas. Paulo Freire foi um educador revolucionário. Ele trouxe para a educação a ideia da criticidade, da educação como forma de liberdade de compreender o mundo. Aprendizagem com sentido. É quando ele faz a crítica à educação bancária, essa que deposita conteúdo sem sentido, sem contexto social. Não é de estranhar, pois que nessa visão bancária da educação, os homens e mulheres sejam vistos como seres de adaptação. Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento de depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica que resultaria na sua inserção social no mundo, como transformadores dele, como sujeitos. Pensar autenticamente é perigoso. Deve ser por isso que ainda nos dias de hoje, Paulo Freire é atacado por uma parcela da população que não quer a mudança, que apoia pautas de preconceito e discriminação e vê como um grande problema o desenvolvimento do pensamento crítico. Nas palavras dele, seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Embora muita gente acredite no contrário, Paulo Freire influenciou muito mais educadores de outros países do que aqui no Brasil, infelizmente. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América, e recebeu diversos galardões como o Prêmio da Unesco da Educação para a Paz em 1986. Em 13 de abril de 2012 foi sancionada a lei que declarou o educador patrono da educação brasileira. Paulo Freire faleceu em 2 de maio de 1997, com 75 anos, nos deixando um legado de amor e esperança na educação. Como ele bem disse, eu quero ser lembrado como um educador, como um sujeito que amou profundamente o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Esse que nos deixou o aprendizado, que ensinar exige rejeição a qualquer forma de discriminação, nos inspira a todas as práticas humanizadoras. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Viva Paulo Freire, viva a ciência, viva a educação como ato político e prática de liberdade.